Fátima Araújo com você para falar de crenças limitantes. No vídeo anterior eu falei das contribuições das pessoas sobre o que elas entendem como crenças limitantes e nesse vídeo, o segundo da série, eu trago 10 exemplos de crenças limitantes. Combinado? Me diga, você já se viu diante de um pensamento que você fala, poxa, eu pensei isso, eu até falei isso, mas será que é verdade? Por que será que eu penso dessa forma? Por que será que eu afirmo determinadas certezas, determinadas verdades, entre aspas, que eu acho que são verdades, sobre a minha capacidade? Você já se viu diante disso? Eu vou citar alguns exemplos e não pensa alto não, mas pensa aí para você. Ou pode até escrever nos comentários se você em algum momento já se viu diante de uma possível crença dessa. Vamos lá primeiro, eu vou citar 10, vou comentá-las rapidamente e você vai analisando aí se em algum momento você já se viu diante delas, ok? Vamos lá para a primeira. Tem uma aí que de tão importante que eu a repeti 2 vezes, bem proposital, já chegaremos nela. A primeira, eu passei da idade para isso. Você já se viu pensando assim, nossa, mas isso aí não é para mim. Eu passei da idade, eu não, isso não é para mim, tô fora. Você já se viu diante disso? Ah, não, fulano fez, mas é porque fulano é mais jovem que eu. Isso não é para mim. Eu já passei da idade para isso. Eu nem vou citar exemplos aqui. Os exemplos são muitos, mas eu quero que você pense aí nos seus exemplos. Aonde que você já se viu pensando algo parecido em relação à sua capacidade, hein? Diga aí. Você já se viu pensando, ah, não, isso não é para mim. Conta aí, vai. Vamos agora para a segunda crença limitante dessa lista de 10. Lembrando que elas não se resumem a essas 10. Eu trouxe apenas algumas. A lista é longa. Você pode até identificar alguma que não tenha sido dita aqui. Pode escrever aí nos comentários. Fique à vontade, ok? A segunda é tarde demais. Que é bem relacionada à primeira, mas é dito de uma outra forma. Ah, isso não é para mim, já é tarde demais para eu fazer isso. Nossa, bem que eu queria fazer aquela faculdade. Ah, não, mas é tarde demais. Passei da idade. Não dá mais tempo. Olha, se eu tenho agora 60 anos, 59 anos, vou começar uma faculdade agora, eu tenho 45 anos. Quando é que eu vou terminá-la? Daqui a 5 anos? Daqui a 4, a 6 anos, dependendo do curso? Ah, não, é tarde demais. E aí, daí 5 anos, você se vê lá, falou, poxa, se eu tivesse começado lá naquela época, aqui estaria eu, colando grau. Então, observe que esse é tarde demais, eu dei apenas um exemplo, mas isso acontece em vários outros contextos, é uma baita de uma desculpa para não realizar um sonho. E aí passa a vida inteira amargurando que não fez aquele curso que queria tanto, não fez aquela viagem porque achava que era tarde demais. E realmente, chega um momento que é tarde demais. Pensa nisso. Uma outra crença limitante, muito frequente mesmo, é não tenho qualificações necessárias. Ah, não, nesse edital eu nem vou concorrer. Imagina, capaz, fulano vai concorrer e é muito mais qualificada que eu, muito mais qualificado que eu. Ao invés de meter a cara nos estudos e aprender mais sobre o assunto, é muito fácil desistir alegando que não tem qualificação. Você já viu isso acontecer? Não pense alto. Não fale aí, mas pense. Você já viu em algum momento e já ouviu isso de alguém? Tem uma outra crença limitante que é também muito recorrente,
é que não há nada que possa ser feito. Será? Aqui nós estamos falando para pessoas que, apesar de ocupadas, são pessoas vivas, certo? Mesmo que fosse uma pessoa que já tivesse morta no caixão, teria sim algo para ser feito, no mínimo enterrá-la ou cremá-la, fazer alguma coisa. Então, enquanto está vivo ou viva, pode-se fazer algo sim, tem algo para ser feito. Tem até aquela história que a pessoa estava morrendo e não tinha vela. E aí colocou-se um punhado de areia nas mãos da pessoa e colocou ali uma brasa. E ela, no seu último suspiro, disse, morrendo e aprendendo. Então, dá tempo sim de fazer algo, é possível sim fazer algo, tem sim algo para ser feito. Tem uma crença aqui que eu vou citá-la agora e depois eu volto nela. Eu não consigo. Essa eu nem vou comentar agora. Vou deixar mais para o final, porque essa, vai pensando aí, em que momento que você já se viu pensando, ou pior, afirmando para você mesmo e para os outros que você não consegue. Pensa aí. Então, essa crença do eu não consigo, ela é muito, mas é muito recorrente. E aí eu te desafio a você substituir, falar em voz alta, falar para você no espelho, falar para você diante de um grupo, diante de sua família, diante do seu cônjuge, em alto e bom tom, substituindo esse eu não consigo por uma palavra que eu vou te sugerir agora mesmo. Já já eu volto nessa crença porque ela é cruel. Uma outra é: tenho medo de falhar. Tá bom? Quem não tem? Vai com medo a si mesmo. Vai com medo a si mesmo. Tá com medinho, neném? Vai a si mesmo com medo. Quem não tem medo? O medo faz parte da vida, faz parte da sobrevivência. O que não pode, ou pelo menos não deveria, é ele nos paralisar. Muito menos esse medo aqui do qual nós estamos falando. Nós estamos falando de um medo dos desafios, de um medo do dia a dia. Então, tá com medo, vai com medo a si mesmo. Eu estou resumindo aqui, isso gera pano para manga, falar sobre crenças limitantes. Eu estou apenas com alguns resumos aqui de uma lista muito curta delas. Elas são muitas e são bem traiçoeiras. Elas aparecem como verdade. A questão é, eu aceito essa crença como verdade? Isso é com a própria pessoa, é um ato de autocuidado, é uma atitude que só a pessoa pode tomar por ela mesma, ela pode se tornar coitadinha ou se cuidar para que isso não aconteça. Isso é impossível de fazer. Essa crença, ela vem com muita força mesmo, mas mesmo, ok? Então essa crença, ela é cruel. Não é possível de eu fazer, isso é impossível de fazer. Quem nunca se viu diante de uma situação dessa, pessoa? Uma outra crença muito recorrente é: não tenho tempo suficiente. É simples, né? Esse não tenho tempo suficiente é sinônimo de que não é importante para mim. Então, o que não é importante para mim realmente não encontrará tempo na minha agenda. Então, essa é uma crença limitante muito frequente, muito recorrente mesmo. Uma outra crença, já estamos finalizando aí a lista das crenças, é: sou assim e não consigo mudar. Isso aí tem até uma música, né? Eu nasci assim, vou ser sempre assim, vou crescer assim. Tem até uma música que diz isso. E aí? Até quando eu vou querer ficar cantando para mim essa música? Do que eu sou assim, não tem como mudar.
Sou assim e não mudo. Ou sou assim e não quero mudar. É uma outra questão. De repente mudar dói. De repente mudar dá trabalho. E aí sim eu não vou querer mudar mesmo. Certo? Faz sentido? Isso é impossível de se fazer. Observe que as crenças, elas estão muito parecidas. Parece que uma vai parindo a outra. E elas são muito comuns de se sobreporem. Porque vai fazendo parte do dia a dia da pessoa. Então, esse achar que é impossível de se fazer, tem até uma frase que diz assim, ó: não me falaram que era impossível e eu fui lá e fiz. Então, é simples assim. Enquanto eu falar para eu mesma, ou eu acreditar no que me dizem de que é impossível, vai continuar sendo. E aí, tá tudo bem se a escolha for essa. A questão é, você vai escolher afirmando que é impossível a vida toda? Essa é a questão, e esse é o girar da chave. E aí eu volto naquela crença que eu falei que voltaria para poder encerrar, quando eu disse aquela frase, eu não consigo. E eu falei também que no final eu ia propor para que você e eu substituísse esse consigo por quero. Toda vez que eu digo eu não consigo, na verdade eu estou dizendo eu não quero. Então, se eu digo, eu sou assim, eu nasci assim, eu não consigo mudar. Eu sou bruta mesmo, eu respondo na lata mesmo, não piso no meu calo porque eu rodo a baiana mesmo. Então, e eu sou assim, não consigo mudar. Eu desafio você a substituir eu não consigo por eu não quero. Sempre que vier isso, eu não consigo fazer isso, dizendo para o seu cônjuge ou para o seu colega de trabalho. Então diga, eu não quero fazer isso. E experimente ver como é que isso reverbera para você. Então esse é o exercício para finalizar a nossa conversa. Sempre que vier esse pensamento, eu não consigo, eu te desafio a substituí-lo por eu não quero. Combinado? Abraço virtual e nos veremos logo no próximo vídeo. Tchau, tchau!